Olá, boa tarde. Nós estamos de volta com mais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. O número de casos de dengue em 2024 é quase 5 vezes maior em relação ao mesmo período do ano passado. A vacinação contra a doença deve começar em fevereiro para crianças e adolescentes. Segundo dados atualizados pelo Ministério da Saúde nesta terça-feira, o Brasil registrou nas 4 primeiras semanas de 2024 mais de 217 mil casos de dengue. O número é quase 5 vezes maior que o de notificações no mesmo período em 2023, 44.752 confirmações. O painel de monitoramento do governo contabilizou 15 mortes pela doença neste ano e 149 óbitos seguem em investigação. O período do ano com maior transmissão é justamente nos meses mais chuvosos de cada região, geralmente de novembro a maio. Em dezembro do ano passado, o Ministério da Saúde anunciou a incorporação da vacina da dengue Qdenga ao Sistema Único de Saúde, o SUS. Na ocasião, a ministra Anísia Trindade disse que o novo imunizante iria começar a ser aplicado em fevereiro deste ano para o público-alvo. Na última semana, o Ministério da Saúde divulgou a lista das cidades que vão receber o imunizante. Ao todo, foram incluídos cerca de 500 municípios de grande porte em 16 estados. Com poucas doses disponíveis, o governo definiu um público-alvo para ser vacinado, adolescentes de 10 a 14 anos. Segundo o Ministério, eles respondem pelo maior número de internações pela doença. A vacina contém vírus vivos atenuados e induz respostas imunológicas contra os 4 sorotipos do vírus da dengue. O imunizante é aplicado em um esquema de 2 doses, com um intervalo de 3 meses entre as aplicações. O Ministério da Educação divulga hoje à tarde o resultado do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, que oferece vagas em instituições públicas de ensino superior. O candidato pode acessar o resultado no site do SISU com o login gov.br. São mais de 264 mil vagas disponíveis em 127 instituições em todo o país. As matrículas começam na quinta-feira da próxima semana. Os estudantes que não forem selecionados devem manifestar interesse em participar da lista de espera. E olha só, a Força Aérea Brasileira interceptou um avião que voava sem autorização em Roraima. Após o piloto descumprir a ordem de pouso, rajadas de alerta forçaram a descida. Uma aeronave suspeita que sobrevoava uma região das proximidades da terra indígena Yanomami, a cerca de 110 quilômetros de Boa Vista, foi avistada pela Força Aérea Brasileira. Ao interceptar a aeronave, os agentes da FAB alertaram ao piloto que era necessária a verificação de dados do voo. Em seguida, o piloto foi avisado de que a rota do voo havia sido modificada por determinação da Defesa Aérea. Após descumprir as regras, os militares enviaram uma nova mensagem ao piloto suspeito, afirmando que 2 rajadas de tiro de aviso seriam disparadas para alertá-lo. A Força Aérea Brasileira seguiu o protocolo das medidas de policiamento do espaço aéreo e disparou 2 rajadas de tiros aviso. Nesse momento, a aeronave fez um pouso em uma pista de terra e o piloto fugiu. O avião foi vistoriado e apreendido pela Polícia Federal. Segundo a FAB, o avião interceptado é um Cessna 182. A aeronave estava fazendo um voo na zona de identificação de defesa aérea, criada para controlar o tráfego aéreo ilícito e combater o garimpo ilegal no norte do país. De acordo com o Sistema de Consultas ao Registro Aeronáutico Brasileiro, a matrícula da aeronave interceptada pela FAB está cancelada desde maio de 2022. O avião também está com as operações negadas para táxi aéreo. Escrever textos em aplicativos de mensagem foi durante muito tempo uma dor de cabeça para os povos indígenas da Amazônia. Mas há mais de um ano, um aplicativo vem facilitando a vida dos nativos da região. Lançado em agosto de 2022, o Linklado disponibiliza um teclado digital adequado para populações indígenas que vivem em áreas remotas da imensa região amazônica. Historicamente orais, as línguas indígenas do Brasil entraram no mundo escrito quando os colonizadores europeus procuraram transcrever seus idiomas, especialmente para converter os nativos ao cristianismo. Vários séculos depois,
Os smartphones vendidos no Brasil só permitem escrever mensagens com caracteres latinos, o que representa um problema para muitos dos quase 2 milhões de indígenas do país. Na falta de um teclado adequado, o jeito era basicamente se comunicar por áudio. Porque é um teclado que tem umas letras que não tem nesses teclados normais dos computadores para a escrita da língua do nosso povo, né? Então isso para a gente é muito importante, né? Porque a gente consegue escrever as palavras da nossa língua como elas de fato são. Além da comunicação diária, o aplicativo também permite a tradução de livros e outros textos do português para as línguas locais. O projeto denominado Linkladas foi criado para reunir essas tradutoras e dar a elas a oportunidade de gerar renda extra. Em 1 ano e meio de funcionamento, o Linklado vem ajudando a transformar a realidade dos povos originários do Brasil. O aplicativo já conta com mais de 3 mil downloads. E nos destaques internacionais, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, alertou que após quase 2 anos da guerra na Ucrânia, os avanços de Kiev estão em perigo se os Estados Unidos não renovarem o seu apoio financeiro. That supplemental, we're going to be sending a strong and wrong message. Sem esse suplemento, enviaremos uma mensagem forte e errada aos nossos adversários de que não levamos a sério a defesa da liberdade e da democracia. Irá simplesmente reforçar em Vladimir Putin a ideia de que ele pode, de alguma forma, prevalecer contra a Ucrânia e contra nós. Precisamos ter certeza de que isso não vai acontecer. It's not going to be the case. We have to make sure that it's not the case. Os Estados Unidos enviaram bilhões de dólares em ajuda à Ucrânia desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022, mas o crédito se esgotou no final do ano passado. A oposição republicana no Congresso exige um endurecimento da política de imigração e um maior controle na fronteira com o México em troca da aprovação de mais dinheiro para a Ucrânia. Fazer isso é do nosso próprio interesse de segurança. Será uma tragédia para os ucranianos se o presidente Putin vencer, mas também tornará o mundo mais perigoso e inseguro. Vamos encorajar outros líderes autoritários, não apenas Putin, mas também Coreia do Norte, Irã e China a usarem a força. Hoje é a Ucrânia, amanhã pode ser Taiwan. A contraofensiva ucraniana registrou progressos limitados, mas a OTAN estima que a longo prazo as tropas de Kiev desafiaram as expectativas ao recuperar metade do território tomado pela Rússia. Há 2 semanas, agricultores estão protestando contra o preço dos alimentos e a burocracia do setor na França. As ações se intensificaram e rodovias importantes do país foram fechadas. Os agricultores denunciam a queda de receita, baixas aposentadorias, complexidade administrativa, a inflação das normas ambientais e a concorrência estrangeira, especialmente o acordo negociado entre a União Europeia e os países do Mercosul. Pedimos preços remunerativos, não prêmios ou subsídios. Queremos preços remunerativos para que possamos pagar um salário no final do mês. Hoje o que vendemos a um preço de perda e ninguém faz isso. Esses são os padrões, estamos fartos deles, são transposições de padrões. Bruxelas está fazendo isso, a França está fazendo isso de novo. Há momento em que não sabemos mais com o que estamos jogando. Segundo a fonte da polícia, em toda a França, um pouco menos de 10 mil agricultores se mobilizaram nesta segunda-feira, com 5 mil tratores. Em meio aos protestos, o presidente francês Emmanuel Macron vai se reunir com a titular da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, na próxima quinta-feira em Bruxelas. O encontro servirá para discutir medidas de apoio aos trabalhadores. Essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela companhia e uma ótima tarde.